gente? Quer estudar de microfone? Olá! Eu ainda tenho que aprender a mexer nesse microfone, porque eu não tenho certeza se eu tô berrando com vocês ou se eu tô falando igual gente. Vamos lá, vamos por partes. Como que vocês estão hoje? E, obviamente, mal começou o podcast, já tem gente vindo querer estacionar do meu lado, porque a Juliana não pode ter paz. Não, ela não pode, eu acho que não. Mas, continuando, o título do último vídeo era falando sobre fugir do ciclo vicioso. Então, eu não vou vir aqui agora começar esse vídeo falando, nossa, gente, sumi, mas apareci. Porque é muito provável que isso vai acontecer novamente. E aí eu vou estar me contradizendo o tempo todo. E eu não quero passar essa imagem pra vocês. Eu quero poder me contradizer em paz, sem ninguém vir me provar nada, tá bom? Eu tô ouvindo os últimos clipes e eu realmente tô gritando pro microfone. Então eu vou dar uma relaxada, vou ficar um pouquinho mais quieta. Vamos começar. Eu sumi, mas eu não morri. Muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. Então eu vou dar meio que uma retrospectiva de tudo que aconteceu até hoje comigo para vocês. Gostaram? Eu gosto de dizer que nesse meio tempo eu estive estudando muito, vivendo muito, ensinando muito. Aí você me pergunta, ensinando o quê, Juliana? Bom, no meu ponto de vista, errar também é um certo ensino, né? Então, o que eu fiz nesse decorrer desse tempo que eu fiquei sumida? Eu ensinei as pessoas ao que não fazer. E eu tenho muito orgulho disso. O contexto que a minha vida se encontra é um pouquinho similar ao que estava na última vez que eu vi vocês aqui, né? Eu só tô um pouquinho mais morena, né? Peguei sol, peguei uma vitamina D, né, que é sempre muito importante. Sigo sendo uma jovem de 19 anos ainda. Eu sinto que as pessoas que fazem aniversário em janeiro, elas esperam muito mais do que todo o resto para fazer aniversário de novo. Assim, eu diria que já faz mais ou menos uns 84 anos que eu tenho 19 anos de idade. Sigo solteira e eu não aguento mais vir aqui falar para vocês que eu tô solteira, mas o que é muito engraçado da minha faculdade é que basicamente todos os meus amigos de lá, que são 8, todos eles namoram. Sou meio que a única que não namora. Eu nunca estive nessa situação de ser a diferente. Eu não sei se eu gosto. É divertido, mas eu não sei se eu gosto. Quais outras novidades eu tenho pra falar sobre mim? Ah, eu mudei completamente minha personalidade. E agora a gente vai precisar de um momento pra analisar isso, tá? Eu sempre fui. E eu já falei isso num vídeo aqui pra vocês. Eu sempre fui, desde a quarentena, uma pessoa extremamente positiva, que só vê o lado bom das pessoas, que é bem preocupante, que espalha positividade, espalha um ar de contento e alegria, sabe? Isso realmente é muito mais saudável você ser assim. Eu não sei se é a rotina de acordar mais cedo do que o sol, ter que me deslocar 2 horas pra chegar na faculdade, ser xingada pelos malucos que ficam lá, assistir a aula, chegar em casa mais ou menos 3 horas da tarde e ainda ter que trabalhar e ser saudável. Essa rotina faz algo com você que eu não sei se empatia e harmonia é o sinônimo disso, não. Então eu, como ser humano, como pessoa, venho aqui admitir pra vocês que eu tenho sim falado que eu quero morrer a cada 5 minutos, desejado mal a professores que enviam uma caralhada de trabalho pra fazer e entregar no dia seguinte. Meu filho, eu chego em casa no dia seguinte. Com que tempo eu vou fazer esse trabalho? Mas assim como eu reclamo, eu não vou negar, eu gosto muito dessa rotina. Será que isso é problemático? Será que o problema sou eu? Tipo assim, eu reclamo muito dessa rotina, mas ela é a mesma que me dá conteúdo suficiente pra eu vir aqui falar sobre ela num podcast, num carro alugado. Você entende? Mas agora, reclamar e seguir em algumas situações que são complexas, aí eu já vou estar te falando que você precisa ir para terapia. Um pouco ciclo vicioso. Olha ela se referenciando. Narcisismo ou inspiração? Fica a dúvida aí no ar. Por exemplo, continuar num relacionamento que não tá te levando a lugar nenhum? Complexo, amor, ou reclamar que todas as pessoas ao seu redor estão vivendo menos você, mas você está indisposto de sair da sua zona de conforto e espera que tudo vá acontecer sem você ter que mover um dedo? Muito complexo, meu amor, muito complexo. O último podcast que eu postei aqui, eu falei muito sobre experiências e sobre eu ser uma pessoa que observava mais do que fazia as coisas. E assim, eu acho que isso é extremamente normal, a pessoa pode gostar de fazer isso. Ao mesmo tempo, eu sempre me questionei, por que isso não tá acontecendo comigo? Porque eu não tô fazendo nada pra mudar mesmo. Tava tendo uma aula na faculdade que era da matéria Cultura de Fãs e a gente tava conversando sobre essa construção que a gente fez de gostar de assistir os outros fazendo as coisas em vez da gente mesmo fazer. Ai, Juliana, não entendi. Interpreta, tá ligado? Por exemplo, por que a gente gosta tanto de assistir gameplay do Alan Zoca? Ou por que a gente gosta tanto de assistir jogo de futebol? A gente tá vendo as outras pessoas jogando, a gente não tá jogando nada, a gente só tá assistindo. Por que a gente gosta tanto disso? Eu tô dando esses exemplos que praticamente são todos entretenimento. A gente gosta porque a gente se diverte assistindo os outros fazendo, mas eu acho que isso dá pra gente levar muito em outras questões da nossa vida. Por que a gente gosta de ouvir a nossa amiga contando uma fofoca que aconteceu numa festa de conhecidos seus? Por que a gente gosta de ouvir quando nossas amigas, nossos amigos contam de alguma coisa que aconteceu com eles que facilmente poderia acontecer
acontecer com você, mas não aconteceu porque você não queria se colocar nessa situação. E é exatamente aí que tá. Quando eu tava pensando em coisas que eu ia falar nesse podcast, eu tava tentando entender o porquê que a gente faz isso, né? E uma das conclusões que eu cheguei é que a gente tem muito medo de se comprometer as coisas. Mas também eu tive uma conversa que era sobre como a gente inconscientemente faz decisões na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente nem percebe. Por exemplo, a decisão de acordar e tomar de café da manhã todinho, em vez de comer um pão, no final ficar com dor de barriga e com fome, é uma decisão que a gente teve e a gente não necessariamente pensou muito sobre. A gente só viu o todinho ali e quis. E elaboração de ideia difícil, né? Decisão também de, por exemplo, escolher não levar o casaco para aula porque, eu já tô de calça, eu acho que não vou passar frio. E aí chegar e passar frio é uma decisão que também a gente pode ter pensado, mas não leva muita consideração. As decisões da nossa rotina e na nossa vida podem levar a gente a consequências pequenas, tais como as decisões, como também consequências muito grandes. E eu não quero problematizar isso e fazer a gente ficar pensando toda vez que a gente fizer uma decisão, tá bom? Voltando para essa ideia de por que que a gente gosta de ver as pessoas fazendo as coisas em vez da gente mesmo, é porque a gente gosta de ver as pessoas fazendo atitudes que a gente faria, mas a gente não quer necessariamente a responsabilidade de ter feito. A gente vê alguém fazendo essas coisas, a gente é só o espectador, a gente não tem nada a ver com isso. No final do dia, a gente vai apagar nossa TV, apagar nosso computador, apagar nosso telefone e vai esquecer daquilo, mas a pessoa vai estar lidando com todas as consequências daquilo que ela fez que te entreteu. E a gente chegou no assunto que eu mais queria tocar, que é o comprometimento. Por exemplo, no final de ano a gente faz todas as nossas metas e desejos que a gente quer para o ano seguinte. Só nessa frase a gente já sabe que a gente tem medo de comprometimento. Por quê? Porque a gente está vendo metas para o ano que nem aconteceu. Fica feliz e confortável de saber que, agora eu tenho um ano para concluir todas essas coisas que eu escrevi nessa lista. E no final, convenhamos, a gente não conclui todas. A gente pode sim concluir várias que a gente tinha como nosso princípio, mas assim, a gente vai colocar uma ou outra ali que a gente sabe que não vai acontecer, mas a gente tem fé que, se acontecer vai ser um choque absurdo. Uma das metas que eu sempre coloquei era de não começar a academia. Eu já coloco essa meta há uns 4, 5 anos. E eu sei que eu não vou fazer porque eu não gosto de academia. Sei que eu não vou, não importa a vontade que eu tenha de ficar com um corpo igual de tal pessoa. Eu não vou me submeter à academia, gente. Desculpa, doa em quem doer. Eu não vou. Mas então por que que eu ainda coloco na minha lista que eu vou começar a fazer academia? Porque a gente sempre vai ter aquela coisa meio duvidosa, assim, que a gente não quer muito se comprometer a fazer. Um meme que é muito engraçado, mas dá pra gente incluir nesse assunto super profundo, super cabeça, é aquele meme de, nossa, eu quero muito emprego, e aí quando você encontra o emprego, ai, não foi isso que eu pedi. Um pouco vergonhoso eu citar um meme, mas porque isso também encaixa naquela ideia de a gente gosta daquela coisa até ela realmente acontecer. A gente gosta daquela pessoa até ela gostar de volta da gente. A gente não quer, a gente gosta do desafio. Ele entretém a gente, ele dá conteúdo pra gente conversar com amigas e desabafar e tudo mais. Mas quando a gente meio que conclui aquilo, a gente perde o interesse. Eu acho muito engraçado e irônico da nossa parte a gente se submeter como espectador, ficar assistindo, por exemplo, no caso de um jogo de futebol, ficar assistindo os jogadores jogando, e aí quando eles sucedem, conseguem várias coisas que a gente almeja, a gente fica, nossa, por que que não sou eu? Oi, porque talvez você não levantou a bunda pra fazer algo sobre, que tal? Obviamente tem 1000 outros atributos que a gente tem que levar em consideração, não é só a pessoa vai fazer. Tem muitas outras coisas em cima, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que muitas das coisas que a gente pensa não são faladas. O seu sonho de ser uma coisa, você não vai falar toda hora para as pessoas. Você pode até achar que você fala porque você pensa muito nele, mas as pessoas não são adivinhas. Se você não falar, não vai pra frente. E eu digo isso porque eu sofro muito disso. Eu recentemente estava fazendo meu mapa astral. Eu acho que todo podcast sempre volta pra signo, né? Isso é muito engraçado. Mas eu recentemente estava fazendo meu mapa astral e deu pra mim que eu sou Capricórnio, né? Eu tenho ascendente em Peixes e lua em Touro, se eu não me engano. E aí, uma das coisas que falou, e eu vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Não, não vou pegar não, porque eu tô sem internet e não tô achando. Mas assim, lembrei, eu tirei uma foto. Era uma frase que estava basicamente dizendo sobre mim, que meu signo, o que que é meu ascendente, o que que é minha lua, o que que eles me representam. E a frase era a seguinte: você aliviaria muito dos seus fardos se você simplesmente pedisse ajuda. Eu vou me matar. Eu me identifiquei muito com isso porque eu sempre passei muito por essa ideia de não necessariamente, eu tenho vergonha de pedir ajuda para as pessoas, mas eu não quero porque eu sinto que eu consigo.
Gente, só falta realmente o laudo pra narcisismo. Não, mas não é isso. É porque, tipo assim, sabe, por exemplo, quando você acha, você nunca estudou nada sobre, mas quando você acha que você facilmente conseguiria passar pra medicina, talvez até em primeiro lugar no vestibular, tem nada que te prove isso. As suas notas não são boas, mas você tem essa meio, não é esperança, mas eu acho que eu consigo. A mesma ideia de eu acho que eu consigo lutar com um tubarão. Tubarão sendo o rei do mar e você não sabendo nadar crawl. Sim, sim, com certeza você consegue. Então, por eu ter esse pensamento extremamente saudável, eu nunca fui muito de pedir ajuda para as pessoas. E eu confesso, isso me deu uma atrasada na vida muitas das vezes, mas eu lido com isso, basicamente. Mas isso não vai para todas as coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa quando tem algo me incomodando. Eu vou falar e eu fico angustiada em gente que não consegue falar, que não sabe se expressar, sabe? Tipo assim, você claramente consegue ver que a pessoa tá incomodada, mas ela não fala. Isso me angustia de uma forma que eu vou te contar. Eu vou te contar. Nesse caso, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa e sei falar o que eu quero na hora que eu quero. Só que eu muitas vezes, eu não sei se é porque eu penso muito e às vezes eu fico muito quieta, então eu acabo achando que eu falei tal coisa, mas na verdade eu não disse nada. Realmente acho que talvez isso seja um problema de atenção, mas depois eu vou ver, eu não vou ver isso agora. Eu tenho medo de descobrir alguma coisa, gente, eu não vou negar. Mas eu penso que eu falei a coisa, e eu acho que a pessoa sabe dessa coisa, mas na verdade eu não falei em nenhum momento. Eu só pensei essa coisa, eu não cheguei a verbalizar. E isso realmente é um problema na minha vida, porque eu faço isso em várias relações. E aí eu percebo que isso às vezes me impede de realizar tal coisa que eu gostaria muito de fazer. Por exemplo, vou falar basicamente de vídeos meus. Às vezes, quando eu estou gravando um vídeo, eu tenho um pensamento muito específico de como eu quero que essa coisa aconteça, como eu quero que seja gravado. Aí a minha irmã, ela me ajuda, né? E aí às vezes eu simplesmente não falo qual é a ideia. Às vezes eu não falo exatamente o posicionamento que eu quero, eu não falo essas coisas e eu fico frustrada porque ela não sabe. Só que, gente, ela não é adivinha. E eu tô falando isso, eu sei que muita gente deve ser assim, gente, por favor. Mas é isso, eu tenho pra mim que tá todo mundo errado, eu tô certa e eu sou perfeita. Todos vocês são clones. Brincadeira, tá, gente? Eu vou pra terapia, eu prometo. Outra coisa que eu coloco como meta todo ano, começar a terapia. Nunca começo, não sei se eu vou conseguir me submeter à ideia de ter uma pessoa sabendo a minha vida inteira e ela só não falar porque o contrato diz que ela não pode. Gente, o papel vai conseguir segurar ela de contar uma fofoca que ela sabe sobre mim? Gente, eu duvido. E eu fico extremamente desconfiada. Eu tenho esse problema de confiar nas pessoas, né? Então eu fico extremamente desconfiada que a terapeuta, a psicóloga, vai contar alguma coisa que eu contei pra ela. E aí depois eu posso tentar processar ela, mas ela já falou, gente, já aconteceu, todo mundo já sabe. Acho que eu preciso de terapia só por ter esse pensamento, mas aí eu não vou me colocar na terapia porque eu tenho esse pensamento. Dessa forma a gente fica nesse ciclo vicioso. Mais uma vez eu tô me citando. Eu acho que é narcisismo mesmo. Mas só algumas coisas que eu não falei sobre aquela ideia de comprometimento, de a gente ver as pessoas fazendo as coisas e depois se perguntar, nossa, por que que não sou eu? Por que que vocês acham que o BBB faz tanto sucesso? Pessoas genuínas, sendo elas mesmas e fazendo coisas que você com certeza faria, porque assim, nenhuma experiência é única. Só que elas vão sofrer as consequências das coisas que elas falaram ou nem falaram, mas foram mal interpretadas. De você não. À toa que a gente gosta mais de ver BBB do que se inscrever pro BBB, né? Porque a gente gosta de ver as pessoas sofrendo pelas coisas que elas fizeram porque elas são humanas. Mas a gente não quer que um dia seja a gente. Um dia seja gente sendo assistido 24 horas por todos os dias, por 3 milhões, eu faria muita coisa por 3 milhões, eu não vou negar, mas assim, a minha integridade, minha dignidade, talvez sim, com certeza. E vamos dizer que a gente está separando esse podcast por atos, né? Então, o primeiro ato foi comprometimento, e agora o segundo ato é comparação. Quando eu estava pensando sobre esse tema do porquê a gente gosta de experienciar a experiência dos outros, eu também cheguei na conclusão de que talvez poderia ser comparação. A gente deixa de fazer as coisas porque a gente sabe que o do outro pode ser muito melhor. A grama do outro sempre é muito mais bonita do que a nossa, na nossa visão. Talvez na de algumas outras pessoas. Vejo e eu digo por experiência própria que muitas vezes a gente consegue se privar de fazer coisas que a gente gostaria muito de fazer. A gente fica desanimado porque, ai, o de tal pessoa foi muito melhor, eu acho que o meu não vai conseguir superar. Só que precisa superar. Não pode ser só você trazendo a ideia do outro para uma adaptação a você mesmo. Isso dá para ver claramente no mercado influenciador. As pessoas deixam de fazer algumas coisas que, assim, ninguém está inovando nada. Eu sinto que a gente não sabe ainda separar originalidade de criatividade. Tudo se repete.
não tem nada novo. A questão é, você está se inspirando numa coisa que aconteceu 2 dias atrás ou você está se inspirando numa coisa que aconteceu anos atrás e ninguém mais se lembra, então vai dizer que é inovador. A criatividade, ela vai muito mais além do que a inovação. Você conseguir pegar uma ideia e trazer ela, adaptar ela ao seu estilo, ao seu jeito, à sua personalidade. E por isso dá para ver muito no mercado influenciador, porque tem várias ideias. A questão não é copiar, a questão é você conseguir ser criativo o suficiente para se destacar e ser uma coisa legal. Então, assim, não é você se comparar ao outro, conseguir superar o que o outro fez. É você conseguir adaptar aquilo de certa forma que fica legal e fica maneiro, que você se orgulhe. Então, assim, eu não acho que as pessoas têm que ficar se privando de fazer coisas que ela gostaria de fazer. E eu disse mercado influenciador, mas isso vai para todos os casos, tá? Comparação tem em tudo. Muito doido, às vezes, a gente se comparar com coisas que não tem nada a ver com a gente. Eu, nas últimas semanas, eu tava me comparando horrores com pessoas diferentes e que não tinham nada a ver comigo. E isso eu tiquei todas as comparações que você pode fazer, tá? De beleza, de personalidade, de questão financeira, de tudo. Me comparei com tudo, gente. Eu gabaritei a comparação. Eram loiras? Sim. Eu sou morena, não sei se vocês sabem. Se eu quiser pintar o meu cabelo de loiro, eu posso. Mentira, eu não posso porque eu tô dura, mas assim. Depois, eram corpudas. Gente, fisionomia, genética. Não dá pra gente mudar. A gente pode sim gastar rios de dinheiro, milhões de cirurgias, mas assim, eu tava me comparando então com loiras, corpudas. Assim, gente, a minha fisionomia não é essa. E eu tenho que aceitar isso, sabe? Ser o fator que mostra que não tem como eu estar me comparando com elas, porque a gente não tem nada a ver uma com a outra. Elas eram 7 anos mais velhas que eu. Eu não tenho nem o que dizer. Mesma coisa que você tentar comparar uma banana com um pneu de carro. Hã? Não faz sentido, não é equivalente. Tá bom, as duas são pessoas, as duas são mulheres. Mas, gente, são fases de vida diferentes, são genéticas diferentes, são pessoas diferentes. Não tem como você estar se comparando assim. Mas é isso, eu fiquei me comparando horrores por umas 2 semanas assim. Eu até agora me comparo um pouco, mas eu lavei o meu cabelo, então eu tô mais de bem comigo mesma. Agora eu descobri uma outra coisa, eu fico me comparando com pessoas que pelo menos têm alguma coisa a ver comigo, que aí eu não denomino como comparação, eu me denomino como inspiração. Eu quero ser elas, mas eu sou parecida o suficiente, eu acho que eu consigo chegar até esse nível, sabe? Essa coisa, eu tô me confortando com isso um pouco. Me confortando é um pouco forte, porque eu não vou negar, eu tô um pouquinho impactada que até agora eu não consegui usar uma bandana na minha cabeça. E essas pessoas que eu tô me inspirando, não me comparando, elas todas conseguem ficar bonitas usando uma bandana, usando crochê. E eu não tô conseguindo, tá me irritando um tanto quanto bastante. Quem sabe no próximo vídeo eu consigo. Eu consigo chegar nesse nível. Gente, meta pra 2025, usar bandana e ficar bonita usando. Mas é basicamente isso, gente. Eu tava precisando fazer esse desabafo com vocês. Eu tava com saudade de fazer podcast. Eu ainda tenho muitas ideias pra falar sobre. Eu fiquei esse tempo todo sem falar. Gente, não é possível que eu não tenha alguma coisa que tenha plantado na minha cabeça. Plantou, mas eu não tava conseguindo me organizar com os pensamentos e tudo mais, sabe? Eu tô muito trabalhadora, tá? Vocês vão me ver bastante agora nesse canal, porque eu tô fazendo esse podcast, mas eu tô também fazendo um vlog, que esse podcast talvez esse podcast vai ser postado antes, mas aí já em seguida vai ter o vlog que eu mostro que eu tava gravando esse podcast, o que vai ser meio que um TBT pra esse podcast. Eu não aguento mais falar podcast, gente. E aí, pra finalizar esse lindo podcast, eu decidi que todo final de vídeo como esse podcast, eh, eu vou trazer 3 ou mais recomendações de filmes que têm a ver com esses assuntos, porque, eu percebi que quando eu estou pensando em ideias para trazer aqui nesse formato, eu gosto de assistir muitos filmes que têm a ver, ou que pelo menos me traz essa zona de temáticas que eu vou falar. Vou recomendar aqui para vocês alguns, vamos lá. O primeiro que eu separei, ele é bem focado nessa ideia de você experienciar pelas experiências dos outros, e provavelmente todos vocês já viram, mas eu vou recomendar porque é sempre bom a gente ter aquele filme que a gente já viu, mas a gente assistiria de novo, que no caso é As Vantagens de Ser Invisível. Conta a história de um adolescente que passou por alguns eventos traumáticos e está tentando se reinserir na rotina de escola, de tudo mais, de conhecer pessoas novas e de estar, de fato, amadurecendo. Eu acho que é um filme extremamente importante e válido da gente assistir. Muito do meu público é de pessoas da cidade, então acho maneiro, acho que
dá pra gente se identificar, dá pra gente ficar um pouco horrorizada com algumas escolhas dele, mas é interessante. O segundo, eu provavelmente vou ser muito criticada pelos meus amigos cinéfilos, mas assim, é um filme que eu assistia direto quando eu era criança e eu até hoje gosto muito. Essa anta que tá na tela, essa Ofélia, ela desligou o microfone enquanto tava falando e não percebeu. Mas eu basicamente estava recomendando pra vocês Clique, que estrela o Adam Sandler, que é basicamente a história dele encontrar um controle remoto que vai tanto pra frente quanto pra trás da vida, e aí ele tem que lidar com as decisões que ele fez no futuro, com a personalidade que ele tinha, e aí tem todo um negócio dele mudar o seu jeito de ser, de conseguir se relacionar mais com as pessoas e tudo mais. É muito legal, eu gosto muito, mas assim, realmente é um filme ruim cinefilicamente. Eu vou tentar me dublar pra vocês, porque eu acho chato eu ficar falando por cima e não ter nada a ver com o que eu tô falando. E o último, mas não menos importante, talvez um dos melhores filmes, e ele é animado. Lá, sei que é lá, é muito bom. Ele conta sobre essa história de você ficar se comparando. Não é sobre a comparação que a gente tava falando sobre beleza e tudo mais, mas era comparação sobre vida mesmo. Eu acabei não falando o nome do filme, né? É Fantastic Mr. Fox. É muito bom, eu recomendo demais. E mesmo sendo animado, eu já joguei pro caralho, tá? Eu não tô mais dublando, não. Ele conta basicamente a história de um raposo que não tá satisfeito com a vida dele, que ele está estabelecido, e ele quer batalhar mais pra conseguir uma casa melhor pra família dele e tudo mais, e se sentir melhor consigo mesmo, sabe? É muito bom mesmo, gente, de verdade. Cortou também, mas eu tinha recomendado The Half of It, que é muito bom e que fala sobre essa ideia de você experienciar a experiência dos outros. Eu gostei bastante do filme assistindo na quarentena e eu me identifiquei bastante, então vocês vão gostar. Sei lá o que, então é isso, amo vocês. Beijo.